Bom, meus amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça do nosso Deus seja com todos nós. Vamos abrir então nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 1. Hoje nós caminharemos dos versos de 1 a 5, já que é uma parte introdutória em que precisamos de algumas ferramentas que o próprio apóstolo João nos entrega nestes 5 primeiros versículos. Apocalipse capítulo 1, versos de 1 a 5. Uma das coisas que nós precisamos entender, e daí a necessidade de uma continuidade, vamos dizer assim, é de que o livro do Apocalipse ele é como se fosse uma colcha de crochê. Ele é aquela que todos os fios se entrelaçam e por todos os fios se entrelaçarem, se faltar um dos fios, você não consegue entender e fica incompleto, fica faltando alguma parte. Então, eu espero que todos nós possamos caminhar por esses 22 capítulos do livro do Apocalipse. Pelas minhas contas, nós vamos o ano inteiro nele e farei o possível para terminar no ano inteiro, mas é algo que eu tenho plena convicção e plena certeza que há de trazer conforto aos nossos corações. A gente vai ver hoje essa primeira parte e algumas explicações, a gente vai caminhar por elas para que a gente entenda por que o próprio Deus nos deu esse livro. Assim diz o verso 1 até o verso de número 5. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém, meus irmãos. Dá-nos a tua graça, Pai, dá-nos o teu entendimento, ensina-nos a tua palavra. Conforta os nossos corações, ó Deus grandioso. Dar-nos, ó Deus bendito, o entendimento para que possamos sair daqui cheios de esperança, cheios da Tua graça, cheios da plena convicção e da certeza de que Tu reinas. Te louvamos e bendizemos o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus amados irmãos, um dos grandes problemas do livro do Apocalipse é porque ele é um livro hollywoodiano. Um dos grandes problemas ao lermos o livro do Apocalipse é que ele simplesmente nos dá a plena convicção de que estamos na cena de um filme. Quando corremos à vista, passamos, vamos, voltamos, as figuras de linguagem que são postas para nós no livro do Apocalipse, elas floreiam, elas afloram, na verdade, não floreiam, elas afloram nas nossas mentes como se fossem verdadeiros filmes de Hollywood ou até mesmo melhor. Anjos voando de um lado para o outro, bestas surgindo do mar, bestas surgindo da terra. Aqueles que são fãs, por exemplo, de Caverna do Dragão, a olhar a besta, o grande dragão de 7 cabeças, com 10 chifres, simplesmente olham e dizem, é o Tiamat, então está aqui ele vai aparecer no meio de nós. Quando se olha, por exemplo, as trombetas, e muitas das vezes quando os anjos tocam a trombeta, vem naquele momento as figuras daqueles quadros muito antigos que víamos nas paredes, ou nos relógios, ou nos pratos que eram pendurados nas casas dos nossos avós, com os anjos tocando trombeta e Jesus Cristo passando, descendo pelos céus e cheio de nuvens, com as trombetas sendo tocadas. O livro do Apocalipse, ao lermos, ele traz essa conotação bem hollywoodiana, de que parece ser um filme. E por conta disso, por conta dessas questões,
é que isso se transformou em vários filmes. E não só em filmes, mas também em livros. E pelo fato de se transformar em filmes, e pelo fato de se transformar em livros, e pelo fato também para nós brasileiros de ter se transformado em novela, as interpretações, vamos dizer assim, mais comuns do livro do Apocalipse nos levam a cometer grandes e grandes erros. Quando você olha, por exemplo, o próprio texto, olhe para o final do verso 3. Ele diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? Próximo. Então, meus amados, essa ideia de que todas as vezes que, por exemplo, explode uma guerra no Oriente Médio, todas as vezes que alguém fala de código de barra, de chip, alguma coisa que unifique a população do mundo inteiro, a ideia do Mercosul, quando surgiu, a ideia do euro, quando surgiu, a ideia dos continentes sendo unificados como uma espécie de confederação, todas as vezes vem à nossa mente, é latente para dentro de nós, de que o fim está próximo. E não mais agora, até por conta dos passaportes sanitários e de que alguns países estão usando como passaporte sanitário, não nós brasileiros que usamos o nosso celular, o aplicativo lá do SUS, mas alguns até estão colocando chips para que possa facilitar e você é lido no meio de tudo isso. Outras vezes os chips que são colocados como senha de banco e dessa forma, sempre surge no nosso meio a ideia de que o fim está próximo. Só que, como você percebe, quando João escreve isso, provavelmente no ano 99 ou no ano 100 depois de Cristo, ele era o apóstolo mais novo, ele era o mais novo filho de Zebedeu, ele é o último a morrer, ele é aquele que fica, todos os outros apóstolos morrem, ele é o único que fica, é aquele que, vamos dizer assim, já bem idoso, preso, refugiado. Ele então recebe essa profecia e, por conta disso, ele simplesmente olha e diz: o fim está próximo. João, há simplesmente 2000 anos atrás, não chega a 2000, mas 1978 anos atrás, João diz muito claramente de que o fim está próximo. Quando você olha, por exemplo, para o apóstolo Paulo descrevendo a respeito do dia em que o Senhor Jesus, da volta do Senhor Jesus, quando você olha para o apóstolo Paulo, ele chega para Timóteo e diz: Timóteo, na primeira carta, vamos trabalhar, porque o Senhor vai voltar, o Senhor está voltando, vamos trabalhar. E aí o apóstolo Paulo, já nos últimos dias, escrevendo a segunda carta a Timóteo, já preso, ele diz: Timóteo, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu vou me embora, mas tu trabalha porque o fim está próximo. A ideia, meus queridos irmãos, é de que sempre o cristianismo, ele trabalhou com essa ideia de que o fim está próximo. Afinal, as bodas do Cordeiro, aquilo que é o auge do livro do Apocalipse, aquilo que é a grande cena da vitória, da vitória da igreja contra aqueles que as perseguem, contra a morte, a grande cena, o auge, o clímax do filme, vamos dizer assim, da obra de arte do livro do Apocalipse, é as bodas do Cordeiro. Então, o cristianismo, ele sempre, de todas as formas, de todos os jeitos, em todos os momentos, sempre trabalhou com essa ideia, com essa perspectiva de que o fim está próximo. Não é à toa, por exemplo, que, historicamente falando, enquanto a igreja, no ano 1000, na virada do ano 999 para o ano 1000, enquanto a igreja ainda dominava o mundo, acreditava-se que Jesus voltaria exatamente, especificamente no ano 1000. Muitas pessoas se prepararam, muitas pessoas criaram uma espécie de roda da fortuna. Michel Foucault fala muito disso para nós. Jacques Legoff fala muito disso para nós. E mostra a ideia de que dentro do cristianismo sempre houve essa perspectiva de que nós precisamos trabalhar porque o fim está próximo. Sempre houve isso, e o próprio João, ao descrever isso, ele diz: precisamos trabalhar porque o fim está próximo. Se nós entendermos, meus amados irmãos, que o livro do Apocalipse, ele se resume especificamente a questões futuras, especificamente, única e exclusivamente a questões futuras, a gente para bem aqui, porque João errou. Se João simplesmente, se a expressão o fim está próximo, o tempo está próximo,
e se o livro do Apocalipse se resumisse especificamente a questões futuras, João simplesmente havia errado. E nós cremos que não. Nós temos a plena convicção e a plena certeza de que João não errou. E a gente vai enxergar isso muito claramente, muito perfeitamente. João escreve, o verso número 4 é muito claro para nós, João escreve esse livro para essas 7 igrejas, que são as 7 igrejas da parte introdutória. Elas estão aí, e a gente vai olhar cada uma delas, uma por uma, elas estão aí por nada? Elas estão aí simplesmente para coisa alguma? Não. As figuras de linguagem que João usa para as próprias igrejas são figuras de linguagem que João usa no decorrer do livro. Por exemplo, se você pegar no capítulo 2, se você virar sua página, você vai ver que o prêmio para a igreja de Éfeso é a árvore da vida. Qual é o grande prêmio lá quando Jesus volta? A árvore da vida. Então, fica muito claro de que essas igrejas, elas, para quem João escreve, essas 7 igrejas que ele pastoreava, essas 7 igrejas que ele tomava de conta, vamos dizer assim, que seria o bispo dessas 7 igrejas, elas receberam estas cartas, elas são os destinatários desse livro. É para eles que João está escrevendo. Apesar do livro ter sido depois pulverizado, ter sido distribuído para todas as igrejas, para todas as igrejas cristãs, à medida que elas foram nascendo, inclusive chegou até nós no dia de hoje, a razão pela qual ele escreve não é, e aí vem justamente a ideia, para apontar um futuro distante, ou para que o livro traga simplesmente uma mensagem para uma simples e uma pontual geração no meio de tudo isso. Mas João, ao escrever para essas 7 igrejas, para trazer esperança para essas 7 igrejas, ele mostra muito claramente sinais daquilo que haverá de acontecer, ou daquilo que tem acontecido, e de que esses sinais servem de esperança para todos nós. Um dos exemplos, por exemplo, que nós vamos ver mais para frente, que é justamente as luas, né? É de que quando são abertos os primeiros selos, das figuras que aparecem nos primeiros selos são justamente os eclipses e as luas. Assim como, por exemplo, Deus nos deu o arco-íris, assim como Ele nos deu o arco-íris como um sinal para que nós pudéssemos todas as vezes olhar e lembrar da aliança que Deus fez com o seu povo, fez com Noé, dessa mesma forma, os eclipses e as grandes luas, e principalmente a lua de sangue, elas demonstram um sinal de que, para todas as gerações, entenderem de que o quê? De que Jesus está voltando. Ou seja, as figuras de linguagem que surgem no Apocalipse, elas não são figuras de linguagem que apontam para uma geração distante. Porque se apontasse para a geração distante, qual seria o grande efeito que surgiria para essas 7 igrejas? Nenhum. Se simplesmente apontasse para um dia, como, por exemplo, uma das questões de que tudo que está descrito no livro do Apocalipse aconteceria em um dia, em um só dia, ou durante 7 semanas, 7 anos, 3 anos e meio de bonanças, 3 anos e meio de perseguição, se isso fosse para uma geração única e específica que vivesse isso, por que cargas d'água esse livro haveria de ter sido escrito para essas 7 igrejas, se isso não faria a menor das diferenças para ela? Aí, então, nós precisamos sempre caminhar na ideia de que a revelação, o livro, o Apocalipse, vamos dizer assim, ele é um livro para todas as gerações que existiram, existem e haverão de existir até o dia da volta do Senhor Jesus. Mas o próprio prólogo que nós chamamos, ele nos dá a dimensão do que é este Apocalipse, vamos dizer assim. Quer ver se você enxerga comigo? No verso 1, ele começa logo dizendo que ele começa logo chamando de que há um Apocalipse de Jesus Cristo. Essa palavra revelação aí, no original é Apocalipse. Então, há um Apocalipse de Jesus Cristo, há um desvelamento. É como se você abrisse um lençol e colocasse as cartas na mesa, vamos dizer assim. A ideia que surge é justamente de que esta carta que João escreve a essas 7 igrejas, ela não é uma simples carta, como Paulo escreve aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Romanos, mas é especificamente um Apocalipse.
A palavra, como eu falei para vocês, original, é revelação. Ela é um apocalipse. E pelo fato de ser um apocalipse, ela tem conotações distintas de todas as outras. Não é, e aí talvez um dos grandes problemas que se dá ao interpretar o livro do Apocalipse é que nós queremos interpretá-lo como se fosse uma carta comum. Como Paulo, por exemplo, em suas cartas pastorais, as igrejas, a razão pela qual ele escreve é para poder corrigir os erros que haviam naquelas igrejas, João estivesse fazendo da mesma forma. E ele não está. Ele está escrevendo um livro, uma carta, baseado num estilo literário chamado de Apocalipse, que já vem desde a época do Antigo Testamento, já vem desde a época em que o Antigo Testamento existia. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia no livro de Ezequiel, logo no capítulo 1 e no capítulo 2, você vê a ideia de que haviam anjos, e de que havia uma grande redoma, e de que luzes piscavam, e algumas pessoas dizem que ali foram o extraterrestre, que acabou vindo visitar a Ezequiel e a Israel, no caso, de todas aquelas formas. Mas por que existe esse estilo literário chamado de Apocalipse? A grande questão, meus amados irmãos, é de que os judeus, eles criaram um estilo literário, de certa forma, criptografado, vamos chamar assim. A literatura apocalíptica, ela surge no período de guerra, e não só no período de guerra, mas no período em que o povo estava perdendo a guerra, e ela surge com o objetivo único e simples de trazer esperança para o povo, porque ele havia de enviar um Messias, um ungido, um rei ou um pastor, haveria de enviar esse ungido, esse Messias, para transformar aquela derrota na vitória. Por isso é que você vai ver muito claramente, de todas as formas, e a gente vai ver bem aqui no final, que o próprio apóstolo João vai chamar Jesus Cristo de fiel testemunha, o primogênito da parte dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quando ele usa isso, citando o Salmo 89, ele está simplesmente dizendo que o soberano rei da terra não é aquele que persegue e mata os cristãos, no caso aqui, ou os judeus cristãos. O soberano rei da terra não é aquele que se encontra sentado em um trono. No caso específico aqui, César, o imperador de Roma. O soberano rei da terra não é aquele que se ufana de achar que ele é o dono de todas as coisas. Ele vai explicar muito claramente e começa justamente dizendo de que este que há de fazer o Apocalipse, de fazer a revelação, de dar a revelação, é Jesus Cristo, e este Jesus Cristo é o soberano rei da terra. O que mostra muito claramente para nós de que, por mais que a igreja estivesse sendo perseguida, por mais que o próprio apóstolo João estivesse em uma prisão, como se fosse a prisão de Guantánamo, que fica em Cuba, dos Estados Unidos, ou qualquer outra prisão, ou qualquer outra masmorra do Império Romano, por mais que ele tivesse dessa forma, aquele que o jogou na prisão, aquele que matavam os cristãos, aqueles que perseguiam estes cristãos, não são os soberanos reis da terra, mas os soberanos reis da terra são Jesus Cristo. E, meus amados irmãos, uma das pertinências, vamos dizer assim, de caminharmos pelo livro do Apocalipse, é porque nós vamos ter, por exemplo, a eleição daqui, nós estamos em janeiro, né? Eleição daqui a 10 meses. E nós precisamos entender que eles não são o soberano rei da terra. Independente de quem você vote, ou que você deixe de votar, em qual você simpatiza, ou você deixe de simpatizar, você precisa entender de que ele não é o Salvador que vai resolver os problemas do mundo, nem os problemas do nosso Estado, e nem os problemas do nosso país, e nem os problemas do mundo. Ele não é o Salvador, porque, segundo o próprio apóstolo João, o soberano rei da terra se chama Jesus Cristo. A ideia, para nós, ela tem uma perspectiva um pouco invertida, no sentido de que
por conta da democracia, nós achamos que fazemos parte, nós achamos que o poder emana de nós, que emana do povo. Só que o que João está dizendo muito claramente é de que isso são literalmente, e me permitam dizer isso, marionetes no teatro de Deus. São instrumentos de Deus em que ele governa a sua terra, e governa o mundo, governa aquele que é o soberano rei da terra. Então, o livro da Revelação, é o livro do Apocalipse, ou mesmo o Apocalipse de Jesus Cristo, ele nada mais é do que uma literatura, um período de perseguição, um período de dificuldade da igreja, mas que ela servia para trazer esperança para o povo. Só que, como eu disse a vocês, ela é criptografada. Ela é criptografada. Ela não é, vamos assim, para todos entenderem. E, literalmente, ela não é para todos entenderem. Ele foi escrito para poucas as pessoas entenderem. E qual é a chave para a gente entender o Apocalipse? É muito simples. É o Antigo Testamento. Todas as figuras de linguagem que João vai usar aqui se encontram em textos do Antigo Testamento. Todas as figuras de linguagem que João vai dizer, desde o Senhor assentado em alto sublime trono, ele olha para Isaías e para Ezequiel, desde dos 4 animais, os 4 seres viventes, o urso, a forma de homem, a forma de leão e a forma de águia, se encontram em Ezequiel. Todos eles se encontram, as figuras de linguagem que são usadas por João para descrever aquilo que ele veio, aquilo que ele viu e para trazer esperança para o povo, é o Antigo Testamento. Inclusive, até a própria Nova Jerusalém, que desce do céu, a noiva do Cordeiro adornada, ela é uma figura usada onde? No Antigo Testamento. Então, qual é a grande dificuldade para as pessoas entenderem o livro do Apocalipse? É porque as pessoas não conhecem o Antigo Testamento. Por que muitos cristãos não conhecem e não conseguem entender o livro do Apocalipse? Porque muitos cristãos não conhecem o Antigo Testamento. Uma das maiores mazelas, vamos dizer assim, que pode se acontecer dentro do cristianismo, é quando se usa a expressão de que o Antigo Testamento é sombra daquilo que vem, e de que o Antigo Testamento tem mais utilidade alguma, e de que o Antigo Testamento simplesmente não serve para nada. São coisas que passaram, são coisas que não existem. Só que nós nunca vamos conseguir entender o próprio livro do Apocalipse se nós não entendermos, se nós não tivermos familiaridade com o Antigo Testamento. Mas, em segundo ponto, nessa apresentação do livro, ele vai dizer que é uma profecia. Olhe para o verso de número 3. Veja o que ele diz. Ele diz, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então, ele está dizendo que, além de ser um apocalipse, esse apocalipse também é uma profecia. E aqui, meus amados, novamente, nós precisamos entender os significados da palavra. Profecia nunca foi adivinhação, mas para a maioria de nós é hoje. Então, quando alguém chega e adivinha as coisas, você diz, fulano é profeta, porque ele adivinhou. Se profecia fosse adivinhação, todo crente ganhava na Mega Sena. Então, não tinha, porque era só alguém chegar e adivinhar e pronto. Então, não é adivinhação. A palavra profecia, no original, ela é a palavra que no português, na sua raiz, significa proferir. A profecia é aquele que proferiu, ou é aquele que falou. Profecia nada mais é do que uma mensagem, meus irmãos, do que uma mensagem. O profeta, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele é alguém que proferia a mensagem. É aquele que falava a mensagem, aquele que explicava a mensagem, aquele que pegava o que a lei dizia, que era a Bíblia na época, e aplicava na vida do povo. Isso é ser profeta. O que João está demonstrando para nós muito claramente aqui é de que essas palavras que Jesus Cristo havia dado a ele através da sua revelação, elas nada mais eram não do que algo especificamente que apontasse para o futuro, mas era algo profético, no sentido de proferido. Era aquilo que o povo precisava ouvir. Era aquilo como se fosse um sermão, como se fosse uma palavra, como se fosse algo que foi dito. E no verso 4, 5, meus amados, ele vai não só dizer que é uma revelação de Jesus Cristo,
que isso é feito de uma forma profética, ou seja, uma forma falada, proferida, mas ao mesmo tempo é feito em forma de carta. E aí você vê a saudação, a grande saudação, quando ele diz no verso 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o soberano Rei da terra. Você vê muito claramente de que, sempre que formos interpretar e olhar para o livro do Apocalipse, nós precisamos entender isso, que é algo que está sendo revelado, algo que está sendo mostrado de uma forma profética que serve para os nossos dias de hoje, dos dias de quem lê, e não só isso, mas é feito em forma de carta, que é isso que nós temos aqui. Um outro ponto que salta aos nossos olhos é de que essa revelação ela é trinitária. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso. Vocês vejam e percebam que no verso 1, ele diz que Deus é quem deu para ser mostrado. Ele diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Aí depois, no verso de número 5, ele vai dizer que, no verso de número 5, ele chega e diz que Jesus Cristo é esta revelação. E no verso de número 4, ele diz que essa revelação foi dada pelos 7 Espíritos. Bem aqui a gente já começa a tentar explicar as coisas. Por exemplo, desde quando tem 7 Espíritos? Você nunca ouviu falar na Bíblia que existem 7 Espíritos. Como é que João aparece agora aqui dizendo que tem 7 Espíritos? A ideia, meus amados, e aí, como eu digo, carecemos do Antigo Testamento para entender o que João está querendo dizer. Se depois você pode olhar, mas quando você vai lá para Zacarias capítulo 4, versos de 2 a 7, ele fala especificamente desses 7 espíritos, vamos pensar assim. E aí quando você chega em Zacarias capítulo 4, versos de 2 a 7, olha o que ele diz. E me perguntou, que vês? Respondi, o olho e eis um candelabro de ouro. Você vai ver que daqui a pouco vai aparecer esse candelabro de ouro também lá. Um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima das 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada lâmpada que estão acima do candelabro. Ele chamava lá de 7 espíritos, agora aqui ele chama de 7 lâmpadas. E vamos lá. Junto a estes, 2 oliveiras, uma em direção, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, as 7 lâmpadas, ou as 7 velas que se encontram aqui em Zacarias, elas representam o quê? O Espírito que deu a palavra a Zacarias, para ele falar a Zorobabel. Quando você olha, por exemplo, lá para o texto de João, ele está dizendo o quê? Que não veio da parte dele, mas quem deu essa palavra para as 7 igrejas foram os 7 Espíritos. O que traz para nós a plena ideia de que estes 7 Espíritos não são literalmente 7 Espíritos que caminham, que vagueiam, que andam por aí, de como se fossem uns Gasparzinhos ou uma alma penada. Mas estes 7 Espíritos, eles são única e exclusivamente o Espírito Santo. Como é que a gente olha para isso? Porque a gente vê de onde João, usando o Antigo Testamento, aonde aparece essa ideia dos 7 Espíritos, das 7 lâmpadas, dos 7 candeeiros, que são especificamente, quando vai lá na frente falar, são as 7 igrejas. E ele vai usar a mesma figura dos candeeiros, a mesma figura do candelabro. Só que quando os romanos pegavam isso, os romanos olhavam para isso e diziam, isso é fábula. Isso é a história da carochinha, é a história do povo dele, essa ideia de 7 espíritos, de 7 lâmpadas, de 7 candeeiros. E quando olhavam, diziam, não, isso aqui não se refere a nós, mas eles estão se referindo especificamente a isso, de que o Espírito de Deus havia dado essa palavra a eles. E aí, então, não só quando descreve, o Senhor descreve o Espírito Santo, mas olha como João descreve o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que esse Senhor, no caso de Jesus Cristo, vejam que ele não usa a palavra Senhor ainda, mas lá na frente ele vai usar,
Esse Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E onde é que João tira isso? Que nomes são esses, por exemplo? Que nomes são esses? A gente conhece os nomes do Natal, quando lá Isaías, capítulo 9, chega e diz que ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A gente conhece esses nomes. Mas esses aqui, especificamente esses aqui, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, nós não temos familiaridade com isso. Mas aí, se a gente for lá para o Salmo 89, a gente vai ver muito claramente. Quando a gente chega lá no Salmo 89, no verso de número 7, ele diz: "Faloei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra." E aí, quando você olha para o verso de número 37, ele diz: "Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como testemunha no espaço." Ou seja, a mesma ideia de fiel testemunha. Então, ao olharmos para isso, e como é que a gente vai entender quem é Jesus Cristo aqui na história? É só entender o contexto do Salmo 89. Qual é o contexto do Salmo 89? É de que Davi haveria, mesmo tendo a sua casa atacada, o trono da casa de Davi jamais haveria de ficar vazio. E de que mesmo com todas as circunstâncias, mesmo com todas as perseguições, o Salmo 89 vai louvar a Deus, porque ele não deixou que os inimigos tomassem para si a casa de Davi. Quando João usa as mesmas figuras de linguagem que o salmista usou para o rei Davi, ou para a realeza, para o trono da casa de Davi, ele está dizendo especificamente o quê? De que assim como Deus, lá no Salmo 89, ao louvar ao Senhor por conta da prosperidade, por conta de nunca ter deixado o trono da casa de Davi vazio, simplesmente ele está olhando e dizendo que o soberano que governa todas as coisas não é o imperador, que o soberano que rege e governa todas as coisas como fiel testemunha não são os magistrados, de que aquele que veio, que encarnou, que não só encarnou, mas ressuscitou, o primogênito de dentre os mortos, não é espírito que vaga por aí, frutos de esoterismo, mas ele simplesmente está dizendo para aquele povo, e dizendo para nós na noite de hoje, de que como o Senhor manteve a casa de Davi cheia, e o povo de Deus escreveu até um salmo para louvar isso, ele usa essas figuras de linguagem para dizer: o descendente da casa de Davi se encontra aqui. O descendente da realeza, da monarquia instituída por Deus, se encontra aqui. É ele, Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos e, acima de tudo, ele é o soberano da terra. Quando os nossos irmãos das 7 igrejas recebem essa mensagem, essa introdução, e leem essa introdução, isso traz um refrigério, uma paz, uma certeza muito plenamente de que ele venceu a morte, de que ele é o próprio Filho de Deus, e não só isso, mas de que ele reina sobre a terra. O Apocalipse, meus amados, não foi feito para que tenhamos medo. O Apocalipse jamais foi feito para que tenhamos medo do dia em que o Senhor vai voltar. Ao contrário, o Apocalipse foi feito para que anseiemos pelo dia em que o Senhor vai voltar. Mas, meus amados, disto posto, essa parte introdutória, o nosso alarme já despertou. Disto posto, essa parte introdutória, que lição a gente pode tirar disso aqui no dia de hoje? A primeira delas, meus amados irmãos, é muito simples, e eu espero que isso traga para você. Não tenha medo do Apocalipse. Por mais que você já possa ter lido livros a respeito disso, aqueles que leram Tim LaHaye, Deixados para Trás, aquela ideia, aqueles que ouvem músicas dizendo que no dia do arrebatamento alguns vão sumir e outros ficarão, você possa ver alguns filmes a respeito disso. Esqueça esses filmes. Esses filmes realmente lhe trazem terror. O Apocalipse para nós não. O Apocalipse traz esperança para nós. O Apocalipse, meus amados irmãos, que é a revelação de Jesus Cristo, da parte de Deus Pai, revelando Jesus Cristo, o soberano sobre o rei da terra, por conta do Espírito Santo de Deus, ele é para que nós tenhamos plena convicção
de que por mais doloroso e de que por mais duvidoso que possa ser o nosso futuro, o Senhor reina sobre a terra. Essa é a grande mensagem que o Apocalipse traz para nós. É a grande mensagem que ele vai trazer para nós. E não só isso, não só reina e governa sobre todas as terras, mas ele rege de todas as terras. Então, ele rege, toda a terra. A segunda lição que a introdução do livro traz para nós, meus amados irmãos, é de que isso não é fruto da imaginação de alguém. O livro do Apocalipse não é fruto da imaginação de alguém. Não é um roteiro hollywoodiano, por mais que possa vir a aparecer. Não é um roteiro hollywoodiano, quer seja da saga dos X-Men, ou do Transformers, ou de qualquer outro deles, ou da própria Armagedon. Não é um roteiro hollywoodiano, ele é verdadeiro para nós. E as coisas que estão escritas aqui, elas não só têm se cumprido, como também ainda hão de se cumprir. Então, ter o livro do Apocalipse nas nossas mentes, fixado nos nossos corações, ele há de trazer muita paz para nós. De entendermos que, por mais louco que o mundo possa estar, Jesus Cristo é o soberano Rei de toda a terra. E a terceira e última lição que eu espero que você guarde muito bem no seu coração, não só que Cristo reina, não só que é um livro para trazer paz, não só que Cristo reina sobre todas as coisas, mas o livro do Apocalipse ele carece que a gente tenha uma familiaridade com a Bíblia. Então, talvez a terceira não é nenhuma lição, mas a terceira é: não caia no conto dos falsos mestres, se me permitam assim dizer. Não caia no conto dos falsos mestres que tentam criar um caos onde não existe esse caos. A grande questão é que as pessoas começam a dizer que é necessário que o caos exista para que, quando tiver bem caótico, Jesus Cristo volte. A gente vai ver que não funciona assim, porque nunca houve o caos. Se você parar para prestar atenção, aquilo que João tenta demonstrar é a mesma coisa que Moisés tenta demonstrar no Gênesis. As duas coisas são muito parecidas, os dois livros têm essa conotação. E Moisés escreve para aquele povo que estava saindo do Egito, para demonstrar que nunca houve o caos. Sempre o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Nunca houve o caos. A ideia de que houve a explosão, e essa explosão foi desordenada, e depois, por conta da desordem da explosão, começou a ordem, ela não cabe. Moisés vai dizer muito claramente de que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Eles foram criados, foram desenhados, foram plenamente planejados e desenhados. A mesma coisa João está dizendo aqui. O fim do mundo não é fruto do caos. Ou o caos precisa existir para que haja o fim. Não é isso. Até porque João vai dizer muito claramente de que o verdadeiro cristão não olha para o livro do Apocalipse achando ser o fim. O verdadeiro cristão olha para o livro do Apocalipse pensando ser o início. É o início. Não há fim. Em momento algum, João vai falar de fim. Ao contrário, ele vai falar de começo. A esperança do livro do Apocalipse é para que haja um começo. É para que haja simplesmente a terra volte a ser o que ela era. A nossa criação, a nossa imagem e semelhança seja restaurada. De sermos a imagem e semelhança plena de Deus, de sermos restaurados. E João está justamente escrevendo para essas 7 igrejas, e escreveu para todos os cristãos que viveram até o dia de hoje, e especificamente para nós no dia de hoje, é de que o livro do Apocalipse não traz uma desordem. Não creiam na desordem. Não há o caos. Ao contrário, sempre houve, sempre há e sempre haverá de existir a ordem. Por quê, meus amados irmãos? Porque Jesus é o soberano sobre os reis de toda a terra. Que Deus os abençoe e vos guarde.